E aí, humanos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz. Já deixa o like, antes de tudo, claro, para você lembrar que você está vendo esse vídeo, e você já viu, na verdade. Já se programa aí para você fazer assistir aquele Inicia Aqui, né? Tem uma playlist chamada Inicia Aqui, se você é novo no canal, que vai falar bastante sobre o Espiritismo de uma forma geral. E é isso aí, pessoal. Bom, hoje eu vou responder para vocês uma pergunta que vocês têm me feito, duas na verdade. O que eu acho do Dr. Enéas, né? Ex-deputado, candidato a presidente e tudo mais. E eu assisti muito vídeo dele já conversei com os espíritos, eu tive o privilégio de receber uma visita dele em espírito, e eu vi que ele realmente é um espírito evoluído. E um espírito muito evoluído, na verdade, que daqueles que veio de outro planeta, trazer a mensagem, etc. Mas o que acontece muito é que, às vezes, esses espíritos não são compreendidos porque ele vive numa outra realidade, né? Ou então, assim, é muito normal isso. Então, por isso que a gente, eu acho que, assim, claro que eu não, pelo amor de Deus, não quero falar que eu sou um espírito evoluído, claro que não, mas eu passei por umas situações durante a minha existência que eu vejo que hoje foi uma preparação para que eu pudesse, por exemplo, criar esse canal e falar para vocês. Porque eu passei por tantas situações, em tantas coisas diferentes, que eu aprendi a me adaptar. Então, ao invés de eu estabelecer as coisas da forma que eu gosto ou que eu quero por algum motivo, como, por exemplo, o Dr. Enéas falaram para ele assim, você deveria cortar a barba, porque você fica parecendo meio radical, assim. Ele falou, não, eu gosto da barba assim. Entendeu? Então, o que eu quero dizer assim, não é uma crítica, não, porque cada um tem um estilo. Mas, por exemplo, eu aprendi a me adaptar mais para ser mais aceito. Não com o intuito de ser aceito pela sociedade, não, mas de parecer um pouco mais normal, né? Frente porque quando você adota uma postura do espiritismo e etc., você fatalmente será condenado de certa forma. Eu até fiz um vídeo sobre isso, né? Então você tem que fazer como o Dr. Enéas, ser insistente, não voltar atrás, não, assim, quando está certo, né? Ser fixo nas suas ideias. Então a gente percebe o quê? Que o Dr. Enéas era um homem extremamente inteligente. Você via os debates, você via ele falando, putz, ele colocava os caras no chinelo, ele detonava os caras. Detonava. Ele começou com muito pobre, né? Ele nasceu num lugar muito básico, não tinha nem saneamento básico. Impressionante. Você via que ele tinha um bom coração, um coração maravilhoso. Ele gostava de ajudar as pessoas. Ele foi o precursor no Brasil do eletrocardiograma. Ele era um professor fenomenal. Os alunos dele falavam muito bem dele. Então você percebe que era uma máquina do bem, inteligente pra caramba, bondoso pra caramba, mas ele não tinha a metodologia para aplicar isso de forma assim. Eu acho que ele tinha que ter sido um pouco mais comercial, entende? Para se vender de maneira mais fácil. Mas é óbvio que isso não aconteceu porque não era para acontecer, né? Mas ele deu muitas contribuições, muitas mesmo. Ele fez muita coisa boa, defendeu muitos pontos de vista corretos, etc. É claro que assim, ele pensava, por exemplo, que o Estado deveria controlar tudo, que dessa forma, desculpa pessoal, eu falo muito, eu fico ruim da garganta. Ele pensava que o Estado deveria controlar tudo, que dessa forma conseguiria ter melhores resultados. Mas hoje a gente sabe que isso é um pouco difícil de acontecer. A melhor coisa é tirar as coisas da mão do Estado, porque o Estado é muito ineficiente, gasta muito, tá cheio de gente que faz mau uso do dinheiro. Tem pessoas boas, claro, mas a maioria acaba fazendo coisa ruim, né? E também o fato de ser muito ineficiente acaba atrapalhando demais. Mas a intenção dele era boa, para você ver. Ele era tão bondoso, tão inteligente, que ele não via maldade nas pessoas. Então ele nunca achava que o Estado controlando as coisas iam dar certo, mas só se ele tivesse 100 Enéas para trabalhar em todas as frentes, né? A gente sabe que infelizmente não é assim. Nós temos pessoas boas, mas a maioria são ruins, esses que controlam essas coisas. Então, a pergunta é o que eu acho sobre o Dr. Enéas, que vocês fizeram. Eu acho um espírito maravilhoso. E o que ele fez quando ele me visitou? Ele me falou o seguinte: Eduardo, eu tenho um plano de ensinar as crianças.
Então eu queria fazer o quê? Pegar a criança que estuda na escola estadual e dar uma chance para que ela realmente se melhore muito, entendeu? Então criar assim um estudo especial para os melhores alunos, é isso. Então, por exemplo, vamos supor, o menino vai lá, não teve oportunidade, porque isso é muito injusto, na verdade, né? Você ter como pagar uma escola particular muito boa e a outra pessoa não ter como e ter que estudar numa escola estadual muito ruim, ou então mais ou menos, é muito injusto. Essa é uma das coisas boas, por exemplo, nos Estados Unidos. Todo mundo tem acesso a uma boa, um estudo de qualidade. Aí tem a questão do hospital, que é ruim e tudo, mas você tem que pagar, senão você está ferrado, e é super caro, mas a questão do estudo é muito justa, né? Todo mundo estuda mais ou menos no mesmo nível. Então isso dá a possibilidade daquele que não tem tanta oportunidade de crescer, né? Então, o que ele me passou essa ideia e ele pediu para que eu faça isso, eu vou fazer. Só que eu preciso de mais tempo e crescer mais financeiramente para poder e ser mais, poder ter mais influência para poder fazer com que essas coisas aconteçam. Criar uma escola meio do que profissionalizante, só que para pegar os alunos bons e deixar eles ainda melhores. Criar um certificado que a empresa sabe, esse menino estudou em tal lugar. Então sabe que ele é um cara bom, porque estudou nesse lugar bem difícil, entendeu? E isso dá para fazer, não é difícil, mas precisa de tempo, tudo, e agora eu tô sem isso daí. Muitos recursos materiais, ou então muita influência para poder mexer com politicagem, né? Então é isso, basicamente a conversa que eu tive foi essa. Mas ele me falou muitas coisas. Na época, eu lembro que foi o seguinte, faz um ano mais ou menos isso. Ele tinha avaliado toda a minha vida antes de conversar comigo. Então ele sabia de todas as coisas. Então ele veio e me falou um monte de coisas, né? E eu adquiri uma coisa com ele que para mim foi muito valoroso, que é o negócio de chegar e falar as coisas para as pessoas, entendeu? Sem medo de se sentir, de ser visto, de ser mal visto, sem medo de ser mal interpretado. Então eu chego e falo mesmo. Quando eu tenho que falar, eu vou e falo. Quando tem que fazer, eu vou e faço. Entendeu? Ele é um homem que tinha muita fibra, muita coragem. Então isso acabou me ajudando muito. Eu absorvi essa coragem. O que eu estava querendo dizer para vocês é o seguinte: ele é muito inteligente. Muito, muito, muito. Muito bondoso. Muito, muito, muito. Coração maravilhoso. Tanto que é o seguinte: ele era um cara que poderia ter continuado na vida dele, ele ficaria milionário. Ele era super conceituado, mas ele largou todas essas coisas para entrar para política com o único propósito de fazer o bem para o próximo. O único propósito dele era esse. Então você vê que tem um mérito muito grande isso, né? Ele não largou as coisas dele, o professor respeitadíssimo que ele era, para quem teve aula com ele fala isso, para as clínicas que ele tinha, um monte de coisa. Ele não largou tudo isso simplesmente porque ele queria poder, não, ele queria realmente fazer o bem para o próximo. O que eu disse no começo foi o seguinte: se ele tivesse o coração que ele já tinha, a inteligência que ele já tinha também, mas um quê mais comercial, mais vendável, ele com certeza chegaria a presidente e faria coisas incríveis, incríveis. O problema é que as pessoas julgavam ele pela barba, pela forma que ele falava, e eu lembro que tinha repórteres idiotas que falavam que ele era um folclore, não sei o que e tal, então, assim, que ele não era levado a sério, né? Nada a ver isso. Então o fato é que ele era assim, um homem muito inteligente, muito bom, e que contribuiu bastante, sem dúvida alguma, ajudou muita gente, sem dúvida alguma, um homem que não esqueceu das suas raízes, porque é um espírito evoluído. Você vê esses caras famosos, aí às vezes eu reclamo e tem de falar, ai, você não pode falar isso das pessoas, mas eu falo mesmo, porque é o seguinte, vou falar, ai, Neymar, o que o Neymar faz? Ah, o Neymar criou um Instituto Neymar, grande porcaria, um lugar de, sei lá, 300 metros quadrados, que ele foi lá, não gastou R$1, pegou o dinheiro com as empresas, montou lá e foi lá fazer coquetel e tirar foto. Se for realmente só isso que eu tô falando, isso não é nada demais. O que é isso? Para um cara que veio da pobreza extrema, que deveria estar fazendo bem, ajudando o próximo, o cara deveria estar assim, 90% do tempo dele, preocupado
em fazer o bem pro próximo. 10% tirando só de diversão. O que ele faz? Fica lá fazendo stories babaca, e tomando drink, e dando mau exemplo pra caramba, e cada hora tá com uma mulher, e acontece não sei o que, né? Então você vê, o que eu tô querendo dizer é o básico, é o seguinte: as pessoas não fazem bom uso do poder que é dado a elas, não fazem, entendeu? Não fazem bom uso da força que Deus dá para ela. Porque é o seguinte, quando por exemplo, vamos falar da Anitta. Quando a Anitta começou na carreira dela, ela tinha umas ideias muito boas. Ela tinha a ideia de manter aquelas amizades dela. Ela tinha um relacionamento, era casada com um cara, eu acho, se não me engano, ou namorando. Ela não fazia coisa absurda. Agora, ela se rendeu ao tudo do que tem de pior. Ela fala de que transar a três é legal. Agora ela fez música falando de droga, de tomar bala doce na rave. Tipo assim, a mulher só daqui a pouco só falta ela falar que roubar banco é bom. Porque ela conseguiu errar em todos os aspectos. Ela tá induzindo os jovens que se espelham numa porcaria dessa a transar a três, a ir pra rave tomar bala. Entendeu? Ela quer destruir com as coisas e usar a bunda para conseguir as coisas. Pô, meu, é brincadeira. Você acha que uma pessoa dessa não tá errando gravemente na encarnação? Não tá errando gravemente, vai ter grandes consequências. Agora a gente pega um exemplo, Cristiano Ronaldo. Eu não conheço de futebol, tá? Eu nem sei que país o Cristiano Ronaldo... Quer dizer, eu sei que ele é português. Não sei nem que time de futebol ele joga, nem que ele jogou, tá? Não entendo, nem quero saber, porque para mim futebol é uma perca de tempo gigantesca. Eu não faço nada que eu perca meu tempo de graça. Ou eu tô trabalhando, para ganhar mais dinheiro, para também fazer o bem e tudo mais, para ganhar mais poder, para também poder utilizar nisso. Ou eu tô lendo algum livro espírita, ou eu tô fazendo alguma coisa em relação ao espiritismo. Eu não gasto meu tempo com outra coisa. Claro que às vezes eu posso sim, até falo pra vocês, eu gosto de ver Masterchef, eu gosto de ver Quilos Mortais, gosto também. Mas eu tento ao máximo ver alguma coisa que vai me agregar. Então eu vou ver TV, eu vejo o Sócio. Entendeu? Eu vou ver TV, eu vejo aquele programa lá do Jaquim, que ele vai nos restaurantes, Jacan, e arruma as coisas, pesadelo na cozinha. Eu vejo coisas que vão me trazer algum aprendizado. Eu não fico gastando meu tempo à toa. Então eu não entendo nada de futebol. Então, eu vejo o quê? Que esse Cristiano Ronaldo, apesar dele ter um orgulho, dele falar que ele é o bonitão, dele falar que ele é o bom, isso é um defeito? Sim, mas é um defeito assim perto das coisas que o cara faz. Se você for ver as coisas que ele já fez na caridade, o cara, para começar, não faz tatuagem porque ele gosta de doar sangue. Olha o exemplo do cara. Agora, você vai me falar que um cara desse não tá cumprindo bem a sua missão? Não dá pra gente exigir que o cara passe o dia inteiro fazendo bem, mas o que o cara tá fazendo perto, por exemplo, do Neymar, que deveria estar fazendo muito, pô, o cara, meu, não faz tatuagem para doar sangue. Começou por aí, que é um exemplo fantástico. Olha o exemplo que ele traz para os jovens. Aí o cara, meu, doa um monte de dinheiro, faz um monte de ação, tem incontáveis histórias, sabe? Então, assim, as pessoas têm que seguir esse tipo de caminho. Não adianta o cara querer seguir esse caminho da fama, que é um caminho falso, porque você pode ter certeza que as pessoas que ficam nesse papo de bebida, de sexo, de droga, de balada, de não sei o que, de carrão, não tô falando que ter carrão é ruim, mas assim, de vida cheio de aproveitadores, sabe? Cheio de achar que a pessoa tem que ter uma casona, tem que ter um carrão, dessas coisas. Todas essas futilidades, elas levam a pessoa à infelicidade. Vocês não tenham dúvida disso. Então você pode ter certeza que esses caras tudo têm depressão, eles têm mesmo. Se tiver oportunidade, você vai descobrir. Então é isso aí, não tem jeito, é inevitável. A gente tem que reencarnar com a nossa missão e cumpri-la. Então eu sempre falei isso ontem pro Ednelson, estava falando com ele no telefone. Falei, Ednelson, a nossa missão aqui, cara, é divulgar o espiritismo. A gente tá falando de negócio, tá falando de não sei o quê, mas que se dane tudo isso, e realmente é verdade. Que se dane empresa, que se dane carro, que se dane até casamento. Para falar a verdade, é isso que deveria ser, né? É assim que eu penso, não que se dane, claro que não, mas a minha esposa sabe que antes dela, antes de mim mesmo, antes de carro, antes de qualquer coisa, vem o espiritismo, depois vem o resto. Aí tudo bem, ela pode ser a primeira depois do espiritismo, mas antes dela vem o espiritismo, não tem papo.
Eu não tenho dúvida disso. A gente está aqui com um propósito muito claro, que é evoluir e ajudar os outros a evoluir. O resto é só observação. Então esses que usam de forma errada pagarão, claro, por isso, porque vão voltar lá para o plano espiritual, vão ter expiações e vão ter que se ferrar, na verdade. Você vê no livro Há 2000 anos, na verdade, 50 anos depois, né, do Emmanuel, ele conta lá que o imperador Adriano, que nem tinha sido imperador tão ruim assim, perto dos outros, ele até que tinha tido umas atitudes corretas, ele desencarnou como o grande imperador de Roma, o homem mais poderoso do plano físico, né, naquela época, do planeta inteiro. Ele reencarnou logo como um escravo da pior classe de escravos. Com um escravo muito miserável, sabe? Porque tinha tanto escravo lá que tinha até níveis. Então vocês percebem, pessoal, isso tudo é ilusório. A pessoa fala, ai meu Deus, Neymar, ai meu Deus, esqueci até o nome da mina. Tanto faz, não significa nada, eles não são nada, eles são só humanos que estão com uma oportunidade e estão errando ainda, entendeu? Então esse negócio de fama, poder, dinheiro, não deve seduzir ninguém. A gente só tem que ter dinheiro para poder lutar pela justiça, para poder fazer com que as coisas sejam feitas corretamente. Mas é isso aí, pessoal. Deixe sua opinião aí abaixo. Se você assistiu até o final, eu quero saber. Coloca a sua cidade aí abaixo, se você assistiu até o final, que eu tô curioso, porque não é possível que um monte de gente vai assistir 16 minutos. Eu não gosto de falar muito, porque eu acho que fica meio grande os vídeos, né? Vamos lá. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.